SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não são pastor do Ministério de Cristo, e quero compartilhar nesta noite algo tremendo de Deus, algo poderoso, algo que fala de homens e de mulheres e de famílias como nós que estamos vivendo, homens que passaram uma trajetória de vida e que deixaram um legado, deixaram uma história, famílias que viveram uma essência da palavra de Deus e o favor de Deus e também passaram por extremas tribulações ou problemas, como nós passamos nesses dias. Todos nós não estamos, nenhum de nós está isento de passar por problemas ou situações difíceis. O detalhe é como nós a enfrentamos, como nós nos colocamos ou nos deparamos com determinada situação e fazemos com que aquilo não seja árduo, tenebroso e para a morte, mas seja algo de uma expectativa de que eu vou passar, de que eu vou vencer, de que as coisas, de que Deus vai me ajudar, para que eu não entre em tentação ou entre no fator de esperar a morte chegar, sem passar por essas situações e achar que simplesmente agora o tempo se findou. Amados, nós precisamos entender que existe um tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes 3, diz que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para guerra, há um tempo para paz, há um tempo de abraçar, há um tempo de apartar de pessoas, há um tempo de falar, há um tempo de parar de se expressar, há um tempo de viver, um tempo de morrer, há um tempo para todas as coisas. Então nós precisamos entender que o tempo de alguns momentos ou na trajetória da nossa vida, nós decidimos como vamos viver ou como vamos caminhar. Alguns, eles decidem com a família a trabalhar, a fazer coisas, mas que também têm o direito de se embriagar e de gastar todo o seu dinheiro no álcool, ou nas drogas, ou na prostituição, e a consequência daquilo é trazer algo simplesmente para o alimento da família, e reduzido ainda, resumido. Alguns pensam dessa forma, alguns não. Alguns pensam em guardar, em trabalhar, em formar filhos, em fazer coisas, em construir coisas. Alguns pensam simplesmente viver a vida. Eu vou viajar, todo o que eu ganho eu vou investir em viagens com a minha família, vou aproveitar esses dias, porque a vida passa muito rápido. Todos eles têm um fator bom ou ruim. Todos eles têm um critério de identidade própria e um simbolismo próprio. Mas nós precisamos mesclar isso e entender de como nós vamos organizar estas questões. E aqui o texto que eu quero ler, uma frase difícil, a qual o apóstolo Paulo viveu, que diz assim, no capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 19 ao 22, nós vamos ler. Diz assim, quando Paulo foi apedrejado, né? Ele está passando, saiu de Listra, está em Listra, e ali ele começa e passa uma trajetória dele aqui, dizendo assim, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Que passagem poderosa! Que você consegue compreender essa dimensão
do que Paulo estava vivendo, do que nesse momento do cenário de vida, quando Paulo estava ministrando, quando Paulo estava falando do reino de Deus e de repente alguns vieram, fizeram com que os demais daquele lugar, uma multidão de pessoas fosse contrário à verdade, fossem. E eles tiveram a liberdade e a vontade de apedrejá-lo, e apedrejá-lo ao ponto de jogarem ou lançarem mais afastado, talvez do centro ou da dimensão da cidade, da delimitação da cidade, e o jogaram como morto, ao ponto de que nós entendemos que certamente feriu muito, ou desacordou Paulo, que pensaram que estava morto. Diz que ao redor dele, certamente olhando para Paulo, clamando a Deus, a palavra de Deus não fala que eles estavam orando, intercedendo e Deus ressuscitou Paulo. Não, Paulo não estava morto, foi tido como morto. E agora, certamente os discípulos, os seus companheiros estavam orando. E Paulo se levanta, talvez, lançando fora o pó daquela terra e, de repente, se levanta com toda a expectativa, com toda a alegria, fé, talvez sangrando, talvez com hematomas, mas ele está ali diante daqueles homens. Agora vamos continuar. A palavra diz aqui que certamente eles saíram daquele lugar, foram para diz Barnabé, anunciando o evangelho, rodeando, porém, os discípulos, e entrou na cidade de Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, coisa tremenda. Um homem sai de um apedrejamento, é tido como morto. No dia seguinte, talvez restaurar os seus hematomas, as suas dores, né? Não sei se teve algumas fraturas, não teve se teve sangramento e abundância, mas certamente pedradas. Pedra na carne, ela faz ferimentos graves, ela machuca, ela ossos e pode dilacerar, tirar partes da pele, da carne, como pode trazer fissuras grandes, cortes grandes. E certamente Paulo estava dessa forma. E naquela noite ele se recuperou, talvez descansou, para no dia seguinte continuasse a sua missão. Que coisa tremenda. Agora nós olhamos para nós como cristãos, amados. Se você que está assistindo é um cristão, aí nós vamos para a igreja na quinta e no domingo, na quarta ou sexta e domingo, ou terça, sexta e sábado e domingo, eu não sei. Cada um tem um critério para adorar o Senhor, para buscar a Deus. Aí você acha que é uma obrigação ir nos dias da semana, 2 dias, para cultuar a Deus e para receber coisas, porque muitos só vão para receber, eles nem entenderam que o culto é para Deus e quando nós vamos até Ele é para adorar. A palavra de Deus é lançada entre vós, entre nós, para que nós sejamos cheios da graça de Deus e da presença de Deus, porções do reino dele, sendo recebemos a palavra. E a consequência de alguma coisa, algum benefício acontecer, é por causa da adoração, para o culto racional. Ao culto é quem nós vamos prestar a Deus. O culto não é para nós, amados. Tem pessoas, muitas pessoas de forma equivocada. Você vai lá para pedir. Amados, nós podemos orar pedindo, fazendo algumas solicitações, sim, mas o culto não é para isso, a finalidade não é essa. E aí nós olhamos para esse cenário e achamos, mas eu vou na quinta, puxa, 1 hora ficar lá na igreja, hoje eu vou ficar descansando em casa. 1 hora e meia, amado, você não entendeu. Aqui esses homens, eles estavam recebendo de Deus a palavra e produzindo vida em outras pessoas, e através da vida deles, mesmo que parecesse vir a morte naquele momento, mesmo que as tribulações, mesmo que os afligisse dia e aqui, quando foram para Derbe, Paulo e Barnabé, e de repente de Derbe, quando muitos foram constrangidos com a palavra do amor de Deus, eles voltam para Listra. Meu Deus, eu vou voltar e ser apedrejado? Não, amado.
Certamente essa expectativa, esse poder de Deus, que vem através da sua palavra, que vem através dessa regeneração, desta alegria de estar na presença dele, certamente tão intenso e tão tremendo que pela lógica humana nós não entendemos. Mas como você estava em Listra, foi para Derbe, agora segue da sequência, não volta para lá. Para voltar para lá é morte. Mas, amados, quando nós entendemos qual é a nossa missão em Cristo, qual é o nosso valor, nós proferimos a verdade. Tem pessoas que esqueceram até pela liberdade que tem aqui no Brasil, nas cidades em que nós estamos, de falar da palavra de Deus, mas não querem falar nem a verdade absoluta, não querem confrontar pessoas com medo de perder pessoas, com medo de ferir pessoas. Amados, o confronto não fere, o confronto estabelece algo novo, o confronto é para que você cresça, para que você seja moldado e aperfeiçoado nos parâmetros de Deus. O confronto não é para nos ferir, amado. A palavra que vem de confronto é para a oportunidade para você eliminar o errado, o novo, gerar um processo de regeneração diante da palavra de Deus e cumprir o que é a missão, cumprir o que foi estabelecido para a tua vida. Talvez você não entenda o propósito de Deus para nós, talvez você não entenda qual é o seu trabalho no reino de Deus. Alguns, amados, vão simplesmente servir, alguns vão pregar a palavra, alguns vão ajudar pessoas, alguns vão limpar, alguns vão fazer coisas, alguns vão cuidar de coisas. É assim, amados. O reino de Deus é como um tarefa. As mãos fazem algo, os braços, as pernas, os olhos, os ouvidos, cada membro do corpo. Assim é o reino de Deus e assim são as pessoas inseridas no reino de Deus. Cada uma, amados, no seu devido lugar, para que tudo se complete de uma forma tremenda e oportuna. Para os apóstolos, houve uma missão, foram incumbidos de uma missão tremenda. E muitos, ou a maior parte deles, todos morreram. Alguns com uma morte muito difícil, muito cruel. Estevão, o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, morreu apedrejado. O interessante é que nessa mesma história, neste mesmo contexto, quando a conversão de Paulo, outrora Saulo, que viu Estevão ser morto, apedrejado, e as vestes diante de Paulo, Paulo não abriu a boca. Forma que morreu neste instante, nesta trajetória da vida dele, foi apedrejado e quase morreu. Amados, você percebe? Tudo que eu fiz para alguém vai acontecer? Não. É porque era para acontecer. Mas era para que, e talvez também, que ele lembrasse daquele fator da vida de Estevão, como um mártir na fé, para o reino de Deus, que olhou para os céus e diante dos seus algozes, diante daquelas pessoas que queriam matá-lo, ele pediu: Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Da mesma forma, Paulo, aqui a palavra não diz, mas eu creio que ele deve ter pensado em seu coração e lembrado daquela situação de Estevão. E agora pensando, não, eu preciso caminhar, eu preciso continuar, eu preciso entender que é para a glória de Deus, que é no poder de Deus que eu sou aperfeiçoado. Todos os demais, alguns homens que eu vi conseguiram, eu também conseguirei. E ele volta com uma alegria plena, sabendo que ia produzir esperança para alguns, dizendo algo tremendo e poderoso, algo que nos constrange ao ponto de dizer: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-vos a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Que esta palavra nos proporcione algo novo e poderoso nesta noite, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.
Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.